Salve galera 100% Esporte! Eu sou o Vinícius Leal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar as notificações. O Revista 100% Esporte de hoje tem como convidado o mestre Carson Ciega, e 2 vezes mestre. Carson Ciega, professor profissional de educação física, professor universitário por muito tempo no IPA, na Univax, aqui no Rio Grande do Sul, título de mestre em educação física, e mestre de capoeira do Grupo Muzenza. O Carson Ciega, grande amigo, membro honorário do 100% Esporte, de longa data, é colunista da edição 61 da revista 100% Esporte, que está lá no nosso site, disponível gratuitamente, 100%esporte.com.br. Está aqui a página com artigo do Carson, que pergunta o que é desenvolvimento pessoal. O mestre Carson teve uma longa trajetória aí na educação física, professor de educação física escolar na rede municipal de Porto Alegre. E aí, como é que foi essa tua trajetória, Carson, até chegar a coaching de desenvolvimento pessoal? Em primeiro lugar, olá meu amigo Vinícius Leal, grande homem do marketing esportivo. Saúdo toda a galera do 100%. É muito bom estar de volta aqui a esse veículo de comunicação no qual já pude contribuir, fizemos várias parcerias num passado recente, né? 20 anos de 100% Esporte, né? Então, muito legal fazer parte dessa história, né? De forma modesta, mas estar junto com vocês a esse tempo aí é muito legal. Então, uma pequena correção, eu não fiz o mestrado em Educação Física, foi em outra área, mas por conta das exigências do nível superior, sim, a gente tinha que fazer mestrado e foi muito válido. Como é que eu cheguei nesse estágio atual? Eu tenho hoje outra profissão. Eu continuo sendo professor de educação física porque isso é uma coisa que está incorporado, faz parte de mim, assim como eu sou capoeirista também, né? E mestre de capoeira, continuo dando aula e tal. Mas hoje eu estou na área do desenvolvimento pessoal e estou atuando como coach, né? Coach é o profissional e coaching é o processo. Como é que eu cheguei nessa área? Lá em 2017 eu estava preocupado com os rumos que eu tomaria após a aposentadoria e eu não queria ser o cara que simplesmente encerra uma profissão e fica em casa lá contando as horas, o tempo. Sempre trabalhei muito na minha vida e essa necessidade do movimento, não só o movimento corporal que continua, da atividade física, mas a necessidade de utilidade, a necessidade de sentimento de pertencimento e de contribuição a um grupo, eu não queria perder. Como eu havia me aposentado, eu me aposentei em 2018, eu disse assim, eu não vou ser aquele cara que bota o hobby ou o pijama e fica em casa parado depois de ter trabalhado tanto tempo. Então eu descobri no desenvolvimento pessoal uma forma de me reinventar e foi muito legal porque eu comecei do zero com um aprendizado novo e tudo que isso envolve e fiz cursos em 2018, continuo fazendo. Existe um processo chamado, numa das escolas que eu me formei, chamado EPP, que é Evolução Pessoal Permanente, que o aprendizado nunca acaba. Quando a gente já está dominando alguma coisa, pega e descobre um conhecimento novo, um curso novo, para poder fazer o quê? Exercer melhor a função de ajudar as pessoas. Por outro lado, apesar de estar numa função nova, eu dei continuidade a algo que o meu espírito sempre gostou de fazer, eu sempre gostei de ir além. O profissional de educação física, ele é, por excelência, alguém que mentora as pessoas, ele é meio mentor, meio mestre, assim, né? porque é uma característica da profissão.
eu sempre quis ir além, não era um movimento pelo movimento, mas era um movimento como uma busca de qualidade de vida, como uma forma das pessoas entenderem o próprio corpo e, consequentemente, viverem com esse corpo que literalmente vai durar a vida inteira, né? Quando a pessoa entende melhor o seu corpo, ela passa a se relacionar melhor com ele. Por mais óbvio que isso possa parecer, para as pessoas que são sedentárias, isso talvez não tenha tanto significado. E no desenvolvimento pessoal, eu aprendi ferramentas que eu tenho mais condições de ajudar as pessoas hoje em dia. Somado à maturidade e tudo mais que a vida traz, hoje eu estou bastante feliz com essa função e essa redescoberta ou a descoberta de um novo caminho e, consequentemente, o propósito continua o mesmo, ajudar as pessoas. Só que agora de uma forma diferente, atendimentos individuais, também atendo em grupo e tal, mas eu estou bem feliz com isso, a ponto de estar aqui falando sobre isso, né? E essa questão do isolamento social, Carson, as pessoas talvez estejam com uma demanda maior de ajuda no sentido mental de superar essa crise, né? Tu enxerga uma demanda para esse trabalho de coaching de desenvolvimento pessoal aumentando em função do isolamento social ou não? Em que momento as pessoas procuram uma ajuda para o seu desenvolvimento pessoal? A pandemia contribui para isso, talvez, ou não? Vai depender do funcionamento do indivíduo, né? Eu fiz uma postagem ontem no meu Instagram que tem um lado, mostra o cérebro do pessoal da mente fechada, que é o que reclama, o que se sente vítima, que não está aberto a novas ideias, e o pessoal com a mente mais aberta, que está disposto a aprender, que enxerga as coisas de uma forma positiva. Só que anterior a isso, essas pessoas, nós temos um seguinte funcionamento lá no nosso inconsciente. Eu não quero entrar em termos técnicos aqui, que não vem ao caso. Mas no nosso inconsciente, basicamente, nós somos movidos pela fuga da dor ou pela busca do prazer. Se eu só fujo da dor, eu vou fazer o suficiente para ficar ali quietinho, onde eu esteja confortável. Se eu busco o prazer, eu me arrisco mais. Inclusive, vou praticar esportes radicais, por exemplo. Né? Eu vou ser empreendedor, eu vou correr mais riscos porque aquilo me dá prazer. Isso é um exemplo, é muito ampla essa resposta. Dependendo do tamanho da dor da pessoa, muitas pessoas são movidas pela fuga da dor, ela vai buscar ajuda. Nesse sentido, o desenvolvimento pessoal pode contribuir. Porque assim, quando a pessoa quer atingir um objetivo, ela tem que responder 4 perguntas. O que, por quê, como e quando. Sem isso, a gente não consegue nenhum objetivo. Um dia eu vou fazer tal coisa. Um dia não existe, ele não está determinado. Agora, o dia 15 de dezembro de 2020... quem estiver vivo vai viver. Eu não estou fazendo piada de mau gosto aqui, não. É só um jogo de palavras. Né? Por quê? Porque é uma data que acabou de ser determinada aqui. Então, se eu estabelecer um objetivo com uma data, eu já tenho mais possibilidades de que ele aconteça, desde que eu siga o quê, que foi o objetivo estabelecido, por quê, eu tenho que saber por que eu quero isso, qual é o propósito, como é o planejamento que eu vou fazer para chegar lá, e a data já está estabelecida, que é quando. Quem entende muito desse assunto é o nosso produtor aqui da TudoTube, do nosso estúdio, o Neto. Sabe tudo de PNL. O homem é um gênio. E a TudoTube aqui é um espetáculo. E, Carson, falando nisso, eu teria exemplo para dar há meses atrás, muito antes de isolamento social, aí, de qualquer coisa de pandemia. A gente esteve conversando, tu já estava nesse processo de coach, e eu um pouco cético com essas questões de coach, de mentoria, e naquele bate-papo tu me alertou, talvez até sem querer, para uma série de coisas, né? Me abriu muito a mente numa série de questões, né? Eu me recordo que algumas sugestões que tu me deu, eu já fiz na outra semana e já deu resultado, foi muito legal.
Mas o que tu pode passar aqui para a galera do YouTube como benefícios de uma mentoria de desenvolvimento pessoal? Então, se faz necessário estabelecer uma diferença entre o que é ser coach, o que é ser mentor e o que é ser consultor. Nessa nossa reuniãozinha que a gente tomou um café ali na Nilo, né? Eu me lembro que eu falei algumas coisas, eu falei como teu amigo e, logicamente, na posição de um mentor, assim, de alguém que já viveu uma situação e deu um conselho. O coach não dá conselhos. O coach segue uma metodologia que aplica ferramentas baseadas em princípios para desenvolver todo o potencial do indivíduo para chegar no objetivo determinado, mas sem dizer qual o caminho que ele deve seguir. Porque se eu fico dizendo qual é o caminho, vou fazer um processo de coaching contigo e te digo qual o caminho tu deve seguir, se esse caminho não der certo, quem perde a credibilidade sou eu e não tu. Quando o indivíduo estabelece o seu próprio caminho, orientado pelo coach, através de perguntas, e ele descobre o seu caminho, esse caminho tem significado. E ele também assume a responsabilidade própria, ou seja, o protagonismo de ter escolhido esse caminho e ter seguido. Tá? E sempre lembrando que o fracasso o fracasso é um resultado não desejado, não é o insucesso. O fracasso é desistir de algo que a gente quer muito. Né? Muitas pessoas só atingiram o sucesso, o seu intento, depois de muitas tentativas. Exemplos disso não faltam nos nossos ídolos do esporte, das finanças e outras áreas, né? Da vida humana. Né? Então, o coach faz perguntas e aplica uma metodologia. O mentor é um cara que já viveu muito aquilo, pode ser inclusive coach, né? Mas ele dá conselhos. Então, por exemplo, eu estou com um mentor de negócios agora. É um cara que está me orientando a fundamentar o meu negócio de coaching. Né? Porque eu fui, assim, até é interessante falar isso para o pessoal, porque assim, tu é um cara empreendedor, o 100% é um empreendimento. Mas eu, por exemplo, na minha vida inteira fui empregado e agora eu sou um empreendedor, porque o meu negócio sou eu não tenho que responder a um chefe. O meu chefe, o meu chefe os meus chefes são os meus clientes. Isso, perfeito. Que através do resultado que eu colho do meu trabalho, eu vou ter um feedback que vai ser positivo ou negativo dependendo da minha atuação. Né? E por último, o consultor, que é um cara que é especialista, por exemplo, numa área de finanças, ele chega lá numa empresa ou vai atender um profissional liberal ou até um empregado que queira melhorar suas finanças e vai ajudar esse cara a ensinar ele a lidar com as próprias finanças, no caso, o consultor financeiro. Então, essas diferenças são importantes. Mentoria é conselho, assim, naquele dia eu agi como um mentor, te dando aqueles toques que tu lembrou, nem sabia que tinha tido esse significado, falei como amigo. Não, sem dúvida, o 100% Esporte 4.0, esse novo 100% Esporte, deve muito sim aqui ao Carson Ciega. Nada, a gente Tamo junto, meu amigo. É isso aí. Ô, Carson, olha só que legal. Essa edição aqui da 100% Esporte, galera, é de 2014. E olha a qualidade. A gente roda as nossas revistas na Gráfica Comunicação impressa. Então tá aqui, ó, novinha em folha. Olha que espetáculo, Carson. Essa edição aqui, ó, que traz na capa Pequenos Estúdios, Grandes Negócios, ela tá à venda na internet, no nosso site, 100%esporte.com.br. Corre lá e pode comprar. E olha a coincidência, Carson. Até parece que é coincidência, né? Cheio das jogadas ensaiadas. O Carson participou aqui, nós tínhamos uma sessão de bibliografia, onde vários profissionais de educação física, de atividade física, consultores, recomendavam livros. Estou vendo aqui até o meu amigo, o Pena, grande Pena, a Débora Garcia, o Felipe Machado. Só fera aí, né? Só fera. E o Carson Ciega, na época, 2014... Era o velho Carson, não era esse novo Carson do desenvolvimento pessoal. O Carson, profissional de educação física, professor universitário, recomendou aqui um livro de treinamento do core, Anatomia Ilustrada. Qual o livro que o novo Carson, nosso
coach de desenvolvimento pessoal recomendaria para o nosso pessoal aí do YouTube, da internet? Eu acho que a literatura, tem pessoas que gostam de romances, tem pessoas que... primeiro, a leitura é fundamental para todos. A leitura melhora a nossa linguagem, melhora o nosso aprendizado. Eu sempre procurei ler livros técnicos. Então, para o pessoal que quer entender, por exemplo, de onde saiu o coaching, é legal, eu recomendo esse livro para os coaches que estiverem assistindo, né? O pessoal que porventura assunto, que porventura não tenha lido ainda nada sobre isso, esteja começando ou queira simplesmente entender como é que... Porque muita gente relaciona o coach, nos Estados Unidos, o coach é o treinador. Então, para entender a origem disso, um pouco de onde saiu esse formato que veio do esporte, eu recomendo o livro O Jogo Interior do Tênis, o Inner Game, do Timothy Galloway, que era um treinador de tênis, né? Que na década de 1950 ele escreveu esse livro, que fundamentou um método baseado na seguinte fórmula. Vou fazer o resumo do resumo do resumo. Performance é igual a potencial menos interferências, que é isso que um processo de coaching faz. Eu analiso o teu potencial, faço com que tu descubra esse potencial e tento minimizar as interferências, os eventuais sabotadores, as crenças limitantes, para que tu possa chegar, porque a nossa mente ela nos confunde, né? Para que tu possa chegar no objetivo almejado. Né? Então, esse livro ele é a base, não do processo de coaching, assim como eu estou falando, catedraticamente, mas o que originou para entender como é que as pessoas podem trazer isso para a sua realidade esportiva, mesmo não sendo um profissional da área, para poder aplicar. Eu recomendo esse livro. Perfeito, grande sugestão. O Neto da Tudo Tube aqui, ele é o meu coach, ele me transformou num apresentador aqui de programa do Show YouTube. De bola. Então, obrigado, galera. Obrigado pela participação. Não deixe de colocar o seu comentário, perguntas, dúvidas, o Carson vai lá responder depois aí no nosso canal. Quem gostou também dá o like, quem não gostou não tem problema nenhum também, né? O importante é participar, é deixar a sua opinião. Obrigado mais uma vez, Carson. Sou eu que agradeço. Valeu, galera. É isso aí. Sucesso cada vez mais para o 100%. Obrigado, meu amigo. E valeu, galera. Até a próxima.